Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Muito obrigado pela sua companhia e tenha um excelente dia. No programa de hoje nós vamos falar sobre o projeto de validação do protocolo MRV. Vamos comentar também sobre o mercado de pecuária de corte. Você vai acompanhar uma entrevista sobre engordar ou vender os animais, uma decisão que você tem que tomar para não ter prejuízos. Vamos falar sobre a safra 21-22 e que deve somar aí um novo recorde em grãos para o Brasil. E vamos comentar sobre as duas principais commodities que puxam bons resultados para o nosso país. E é claro, vamos comentar sobre os elevados preços de comercialização da soja em grão que trouxeram bons ganhos para os produtores. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre validação de protocolo MRV. O projeto Validação de Protocolo MRV, que é avaliação, relato e verificação das emissões de gases de efeito estufa e da sustentabilidade socioambiental, bem-estar animal e governança, comprova que fazendas da cadeia produtiva de carnes que adotam tecnologias sustentáveis sequestram mais carbono da atmosfera do que emitem. A iniciativa, que abriga parceiros como a Embrapa, por meio da plataforma ABC, e também a Corteva AgriScience, a Minerva, além de universidades, buscou calcular e contabilizar como fonte da produção em várias frentes de 33 fazendas, 22 delas ligadas à linha de obrigação da Minerva e 11 parceiras da Corteva, para calcular as ligações líquidas das diversas atividades agrícolas e pecuária das propriedades. Os resultados iniciais do projeto apontam que a maioria das fazendas analisadas sequestraram mais carbono que emitiram. A pecuária de corte, embora seja uma grande emissora de gases do efeito estufa, pode potencializar a mitigação de emissões e gerar mais benefícios ecossistêmicos e a diminuição da pressão por desmatamento através da recuperação de pastagens e adoção de sistemas integrados. Esta é a aposta da Minerva e da Corteva no projeto. Segundo Celso Manzato, que é um pesquisador da Embrapa Meio Ambiente e coordenador da plataforma ABC. Outra característica apresentada dá conta de que todas as fazendas que emitiram ou sequestraram subordinados de prioridade abaixo da média brasileira de 15,2 toneladas de CO2, equivalente por 1.000 cabeças de gado, segundo o último recurso nacional, o projeto Pecuária de Baixo Carbono é uma iniciativa extremamente relevante para o futuro da pecuária nacional. Não só no mercado interno, mas principalmente pelo mercado externo, impulsionada pela demanda crescente nos próximos anos. E não só por quantidade, mas principalmente por qualidade. No contexto da sustentabilidade, a pecuária pode produzir cada vez mais numa menor área com uma melhor qualidade, respeitando as pessoas e o meio ambiente. E agora você vai ficar com o comentário de Tainá Drugovic. Ela é zootecnista e analista da Scott Consultoria e ela vai falar sobre o mercado da pecuária de corte. Confira. Olá pessoal, sou Tainá Drugovic, zootecnista e analista de mercado aqui da Scott Consultoria. E hoje faremos o giro aí com as últimas novidades do mercado de reposição. Bom, os preços estão mais firmes, mas o cenário é de poucos negócios. Num balanço aí semanal, considerando a média de preço de todas as categorias e regiões monitoradas aqui pela Scott Consultoria, entre machos e fêmeas anelorados, houve uma alta de 1,2%. Contudo, a pedida de preços maiores tem retraído os compradores.
Entre todas as categorias de machos e fêmeas, a maior demanda nos últimos dias tem sido pelas categorias mais jovens, o que explica a maior valorização aí desses animais. Com destaque aí na última semana para o bezerro de desmama e para a bezerra de ano, com uma alta de 1,4% e 1,3%, respectivamente aí, na média de todos os estados monitorados. Bom, para os próximos dias, com a proximidade aí do final de ano, o mercado de reposição deve seguir esse ritmo de poucos negócios. Por outro lado, os preços tendem a continuar firmes. Por hoje é só, obrigado pela sua atenção e até a próxima. E agora você vai acompanhar uma entrevista sobre engordar ou vender os animais. Uma decisão que você tem de tomar para não ter prejuízos. Confira. Eu vou conversar agora com a Cíntia Tongo. A Cíntia é uma das diretoras da Otimiza, uma empresa que trabalha com planejamento agropecuário. É uma empresa que se dedica exclusivamente a fazer, por exemplo, uma tomografia da sua fazenda e mostrar onde tem, onde não tem problema e apresentar os resultados e como você deve fazer aquilo para ter, vamos dizer assim, um retorno financeiro bom. E a conversa que nós vamos ter hoje, nós podemos chamar de, basicamente, um estudo de caso. Faz de conta que eu sou um fazendeiro, um produtor, e hoje nós estamos começando a época da seca, aqui na região centro-oeste. Nós estamos aí no meio de junho para frente, e na minha fazenda tem boi magro e garrote. E o meu pasto não é assim lá muito bom. E a Cíntia vai me dar uma orientada, o que eu devo e o que eu não devo fazer. Cíntia, eu tenho garrote, boi magro e os meus pastos não estão aquela coisa linda não. Dá para tocar? Dá para ganhar dinheiro com a minha fazenda ainda ou não? Toninho, dá para ganhar dinheiro, né? Vai depender do que você quer pro teu negócio, que é claro que o final é o resultado, né? Sim. Você quer aumentar seu resultado. O que a gente, numa situação dessa, geralmente recomenda? Primeiro, se você está com a fazenda nessa condição, é porque você não tem a estrutura de confinamento dentro da sua fazenda, né? Sim. Então, assim, mas se você tiver estrutura de pasto, se você ainda tiver disponibilidade de forragem, a gente te aconselha a fazer uma TIP, né? Pega esses animais, aparta o gado, esses animais que estão mais pesados, você faz uma TIP dentro da fazenda. Que isso requer, claro, assim, não é uma regra, não é uma receita. Para um produtor fazer TIP dentro da fazenda, ele tem que vir de uma estratégia forrageira lá atrás, né? Eu já devia ter me preparado, mas não me preparei. Essa é a realidade, basicamente, de quase todo mundo. Não se preparar. Mas eu tô com essa encrenca na mão e eu tenho que resolver isso. Eu sei, pelo que eu já vi e aprendi, eu não posso ficar com um animal no meu pasto mais de um ano, principalmente garrote. Eu tenho que botar esse animal para fora. Ou eu vendo do jeito que tá, ou então eu engordo e tento ganhar um pouquinho mais. Toninho, o que seria uma das estratégias você pegar esses animais que estão mais adiantados, que têm mais carcaça e às vezes, muitas das vezes, terceirizar a engorda, mandar para um boitel. Às vezes você consegue uma negociação boa em algum boitel e manda esses animais, você garante o resultado, o desempenho, você encurta o ciclo. Sem gastar dinheiro a princípio. A princípio sim, por quê? Porque uma vez que você manda para o boitel, você está livre do caixa naquele momento, né? Porque você recebe e é abatido os valores no final, quando esses animais são abatidos lá, né? No destino. E aí e com isso você tem o caixa para você poder fazer reposição e você não judia tanto da sua pastagem na propriedade. Com esses animais aí de 13,5 a 14, a gente já encontrou fazenda num período desse que tem animal aí de 15, 16 arrobas no pasto, né? E tem disponibilidade para poder fazer uma TIP ou terceirizar a engorda e não faz. Por quê? Se a gente aumenta demais a taxa de lotação e a pressão de pastejo nesse período de entre safra, é perigoso. É ruim para a saída de capim na entrada das águas, né? Então isso daí você prejudica o ciclo seguinte, né? Então você aliviar, então existe um plano maior do que isso. O que eu faço agora? Né? Não é só o agora. Você está preparando o teu negócio para os próximos 12 meses, 24 meses, né? Tomando essa estratégia. Você estava me falando, Cíntia, que o nosso problema é a reposição. A cada 10 centavos que você economiza, o resultado lá na frente é um negócio fora de série. Tanto para reposição de recria engorda, vamos falar assim, às vezes a gente fala de recria engorda, o pessoal que recria engorda fêmea briga com a gente, né? E para fêmea. Mas isso são para os dois negócios.
tanto fêmea quanto macho, né? E assim, ó, vamos pensar hoje na arroba do boi, o ágio de 40%. Então, focando aí um quilo de uma reposição de macho, 9,50. A cada 10 centavos que ele economizar, 9,40, 9,30, nesse valor de entrada do animal, ele consegue ter um incremento de 1% no resultado no final. E dependendo da quantidade de boi, o resultado lá na frente é excelente. Excelente. Assim como, Toninho, lá, se a gente manter os 9,50, não conseguir economizar aqui os 10 centavos no início, a cada R$1 que a gente tem no final de melhora de venda, por exemplo, 190. Consegui 191. Eu consigo também esse 1% de incremento, mas isso tá mais distante do que eu posso conseguir hoje, né? Tá mais longe da minha mão, né? Porque isso depende muito de mercado, enfim. Agora, hoje, eu tô numa negociação de compra. Então, assim, se eu economizar 10 centavos, eu consigo garantir 1% lá no final. Isso se eu tiver uma correlação e um perfil de desembolso bem encaixado. O que seria esse perfil de desembolso para ficar fácil o pessoal fazer a conta? A cada R$1 que eu tenho de desembolso cabeça mês, eu tenho que garantir 10 gramas de GMD. Um exemplo, se eu tenho um histórico de GMD global de 500 gramas, eu tenho que gastar até R$50. Por quê? Porque eu fico próximo de uma arroba produzida na minha propriedade de R$100. Então eu consigo maximizar meu resultado no final. Ô Cíntia, pelo que você está falando aí, a minha cabeça está trabalhando aqui e eu penso da seguinte maneira: é fazer conta e fazer conta. Coisa que, de maneira geral, a turma não gosta muito. Faz conta demais de cabeça, mas se perde no meio do raciocínio lógico aonde a gente quer chegar. E a pecuária hoje, queira ou não, aceita ou não, ela está mudando. É o caso desses animais que estão aqui atrás hoje. Esses animais entraram aqui o ano passado, no mês de novembro, com mais ou menos 9, 10 arrobas, um peso médio aí de 300 quilos. Exato. Quer dizer, esses animais vão ficar basicamente menos de um ano na fazenda e vão sair com um peso de aproximadamente 20 arrobas ou talvez até mais um pouquinho. Mas o que a gente passa muito para produtor é o seguinte: tem produtor que consegue fazer com a recria engorda, consegue, já tem uma estrutura básica de pasto, de aguada, de linha de coxo, tem uma equipe técnica já bem treinada, consegue fazer o ciclo de 10, 12 meses. Sabe, consegue fazer o ciclo dentro de um ano. Mas o que é assim aceitável para uma fazenda que tem bons resultados é de 15 a 17 meses, né? Porque assim, não adianta, às vezes tem um produtor que está acostumado, ainda tem produtor que está acostumado a matar boi de 3 anos, 4 anos, 5 anos. Já era, né? Mas não adianta você pegar um produtor desse e falar, você tem que fazer teu ciclo em um ano. Não faz. É claro que, pelo perfil dele, com certeza ele tem animal de 16 arrobas. Esse é um dos produtores que vai ter 16 arrobas. Então assim, você mexe numa estratégia melhor. Só que a equipe e a estrutura da fazenda, entendeu? Então assim, o acelerar é diferente da pressa. Não adianta você querer ter pressa para mudar seu negócio, mas você pode acelerar, né? Porque quando você acelera, você aumenta a sua velocidade, só que você sabe, você está atento para onde você está indo, porque quando você tem pressa, você sai atropelando tudo. Aí tende a dar resultados muito negativos. Bom, resumindo tudo isso, se eu tiver os meus garrotes, os meus bois magros, eu tenho condição tranquilamente de engordar esses animais e ter uma pecuária lá na minha fazenda lucrativa. Dá tempo ainda de fazer isso? Dá tempo. Dá tempo com certeza. Basta ter estratégia e você se preparar melhor para a próxima safra. E depois do intervalo, nós vamos comentar sobre os elevados preços de comercialização da soja em grão que trouxeram bons ganhos para os produtores. É um minutinho só, nós voltamos já. Tem gente que tenta contar nos dedos, outros apostam na sorte. Na promoção Quantas Letras Tem da 99, o importante é acertar a resposta e faturar o prêmio acumulado. 99,5. Oferecimento Trator Tem, a solução em peças para o seu trator e motores a diesel também. 4006-8888. Oração do alimento. Gratidão pelo que hoje temos à mesa, fruto da terra trabalhada, na chuva e no sol. Gratidão pelo que foi semeado, pela qualidade do plantio e pela dedicação da colheita.
Gratidão pelo amanhecer com a ordenha e pelo duro cuidado diário com o rebanho. Gratidão pelas mãos da família que trabalha unida e com o coração em cada tarefa, no seu pedacinho de terra. Gratidão pela tecnologia usada nas pequenas, médias e grandes produções. Gratidão pela experiência sempre renovada de cada produtor que busca o conhecimento para aprimorar o que faz. Gratidão pela vida que só é possível com alimentos sobre a mesa. Amém. No campo, tudo tem seu tempo. E em todo tempo, você pode contar com o crédito do Banco do Brasil. Seja para custear despesas do dia a dia, comprar animais para recria e engorda, contratar serviços e muito mais. O maior parceiro do agro de todos os tempos está o tempo todo aqui para apoiar você, produtor rural. Conheça nossas linhas de crédito para custeio e contrate sempre que precisar. Banco do Brasil, para tudo que o agro imaginar. Lumage, nas principais cooperativas e revendas do Brasil. De segunda a sexta, 9h30 da manhã. Vem pra cá! Agronegócio. Oferecimento Lumage, nas principais cooperativas e revendas do Brasil. Banco do Brasil, para tudo que o agro imaginar. Eu estou de volta e agora nós vamos falar sobre a safra 21-22, que deve bater mais um recorde. A safra deste ano, 2021-2022, deve somar um novo recorde em grãos para o Brasil. De acordo com a terceira estimativa da safra, que foi divulgada agora pela Conab, devem ser de 291 milhões de toneladas, um volume superior em 38 milhões de toneladas se comparado com o ciclo anterior, o que representa um incremento de 15%. O cenário se dá muito em função das condições climáticas, que é muito favorável na maioria das regiões produtoras de grãos do país. Em novembro deste ano foi registrado um grande volume de chuva, chegando a ultrapassar a média em diversas localidades, principalmente nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e lá no Mato Piba, o que favorece o desenvolvimento das culturas de primeira safra. No entanto, na região sul do país, a chuva registrada não foi suficiente para atingir a média em grande parte da região. O crescimento da produção acompanha a elevação da área plantada. Segundo a Conab, os agricultores brasileiros destinarão cerca de 72 milhões de hectares para o plantio dos grãos, incluindo culturas de primeira, segunda e terceira safras, um aumento de 4,3% sobre o período de 2020 e 2021. E agora vamos comentar sobre as duas principais commodities que puxam bons resultados para o Brasil. Soja e milho seguem como os dois principais produtos que puxam esse excelente resultado. Para a oleaginosa, para a soja, é uma esperada ampliação de 3,7% na área a ser semeada, chegando a 40,3 milhões de hectares. A produtividade tende a se manter
próxima à obtida na safra anterior, estimada atualmente em 3.500 quilos por hectare. E com isso, é esperada uma colheita de 142,8 milhões de toneladas, desempenho que mantém o Brasil como o maior produtor mundial de soja. No caso do milho, a expectativa de crescimento é de 34,6% na produção total, com um volume previsto de 117 milhões de toneladas. O alto percentual reflete a recuperação nas produtividades, principalmente da segunda safra do cereal, que foi impactada negativamente no ciclo 2021, pelas adversidades climáticas registradas. Expectativa de crescimento também na área de plantio de algodão. A previsão é que o cultivo ocorra em uma área de 1.490.000 hectares, resultando em um aumento da produção. Apenas para a colheita da pluma, da fibra, é esperado um aumento de 10,7% em comparação com a safra passada, chegando a 2,6 milhões de toneladas. E agora vamos falar sobre a safra de milho, que deve superar em muito a safra anterior. A safra de milho 21-22 promete ser 34,6% maior do que o ciclo anterior, conforme projeções do terceiro levantamento da safra divulgada agora pela Companhia Nacional de Abastecimento, que é a Conab. Com isso, são esperadas 117 milhões de toneladas. Este aumento é reflexo do avanço de área plantada, que deve somar aos 20,9 milhões de hectares nas 3 safras do grão, uma alta de 5%. A produtividade também deve crescer na casa de 28%, aí mantendo uma média de produtividade de 5.596 quilos por hectare. A semeadura do milho da primeira safra foi marcada particularmente na região sul do país pela continuidade dos efeitos do clima, observados na mesma época do ano anterior, que foi caracterizado pelo atraso e inconstância das condições climáticas. De modo geral, a partir da segunda quinzena de outubro, ocorreu a normalização do clima e com o concomitante incremento no plantio da primeira safra e a expectativa para o cereal, de uma safra cheia para os 3 plantios nacionais. Em relação aos dados de demanda doméstica, a Conab projeta 72,3 milhões de toneladas a serem consumidas no ano safra 2021, um aumento de 5,4% quando comparada a 2019-2020. A projeção é sustentada pelo desempenho das exportações da indústria de proteína animal e aumento do consumo de milho destinado à produção de etanol. E agora nós vamos falar sobre produtividade de nivelamento. Os elevados preços de comercialização da soja em grão garantiram produtividade de nivelamento, ou seja, quantidade de sacas por hectare necessárias para quitar os custos de produção, favoráveis aos agricultores em boa parte deste ano. No entanto, a intensa valorização de importantes insumos agrícolas nos últimos meses vem gerando preocupação entre produtores. Assim, aqueles que adiantaram as compras dos insumos da safra 21-22 estão menos apreensivos do que os que deixaram para negociar apenas recentemente. O CPEA, em parceria com a CNA, realizou uma simulação comparando as situações de produtores da soja intacta que compraram insumos para a safra 21-22 no início deste ano. E os que postergaram as aquisições, no Cerrado, o CPEA analisou 3 praças: Rio Verde, Goiás, Triângulo Mineiro, Minas Gerais e Sorriso, no Mato Grosso, em 2 épocas de aquisições de insumos, sendo a primeira de janeiro a abril e a segunda entre junho e setembro do ano de 2021. Os produtores do Cerrado que postergaram a compra de insumos tiveram uma diferença no
custo operacional efetivo de R$ 578 por hectare, ou seja, alta de 16% em relação aos produtores que realizaram as aquisições no início do ano, ou seja, na primeira temporada. Para o custo operacional total, os aumentos foram de, respectivamente, 15,3% e 11,3% em relação aos registrados na primeira temporada de aquisição de insumos. Essa diferença representa quase 3,9 sacas de soja por hectare a mais nesta simulação. E ficou evidente que quem deixou para comprar em cima da hora fez uma aquisição bem mais cara. Apesar disso, os elevados preços da soja podem fazer com que os agricultores registrem um faturamento positivo na safra 21-22. E agora vamos falar sobre o Anuário Estatístico Mundial de Alimentos. A informação consta do Anuário Estatístico Mundial de Alimentos e Agricultura 2021, que fornece uma visão abrangente do cenário agrícola e alimentar mundial e um resumo dos dados sobre alimentação, nutrição e agricultura. E aponta que o uso de defensivos agrícolas aumentou 36% entre 2000 e 2019. Apontou a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que é a FAO. E de acordo com o Anuário Estatístico, o uso global de pesticidas alcançou um patamar de 4,2 milhões de toneladas em 2019. Quase todo o aumento ocorreu entre 2000 e 2012, ano a partir do qual houve um arrefecimento no ritmo de crescimento de aplicações de agroquímicos nas lavouras mundiais. As maiores contribuições vieram da Ásia, seguida das Américas, Europa, África e Oceania. As contribuições regionais para o total mundial mudaram ligeiramente com o tempo, mas a Ásia, o maior contribuinte, permaneceu estável em 52% e 53% do total das aplicações de defensivos agrícolas. E agora vamos falar sobre o aumento do uso de defensivos agrícolas no mundo. A participação das Américas no uso de defensivos agrícolas aumentou 29%, ou seja, de 29% para 33% do consumo global de pesticidas, enquanto a da Europa diminuiu ligeiramente 14%, ou seja, para 11%. A África e a Oceania aplicaram pequenas quantidades de pesticidas ao longo do tempo, mas a Oceania teve o maior crescimento das aplicações de pesticidas, 85%. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: dinheiro perdido, nada perdido. Saúde perdida, muito perdido. Caráter perdido, tudo perdido. Um grande abraço para você, muito obrigado pela sua companhia, tenha um ótimo dia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada, SBT Goiânia. A informação com credibilidade, o jornalismo onde você tem voz. Jornal do Meio-Dia. Logo mais, às 11h40. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.